Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa aula sobre crescimento liderado pelas exportações, a gente vai ver agora um outro modelo, também baseado nessa mesma lógica, só que as exportações, ao invés de serem um impulsionador do crescimento, elas vão ser extremamente importantes para garantir que as economias possam continuar crescendo na medida em que elas vão demandar mais produtos importados. Então, parece um pouco com a lógica de vantagens comparativas do Ricardo, em que as exportações são importantes só pelo fato de que elas garantem que você possa importar e consumir. Aqui, as exportações são importantes, e a gente vai ver, porque elas garantem que você vai poder importar e produzir, né? Eu acho que esse que é o principal ponto dessa discussão. Vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai falar disso que é o crescimento restrito pelo balanço de pagamentos. E basicamente a restrição do balanço de pagamentos vai ser o que vai determinar a taxa de crescimento dos países. Se a gente fala do modelo que a gente estava olhando agora há pouco, na aula passada, a gente está essencialmente falando, quando a gente fala daquela causação correlativa, né, de uma interação entre o princípio da demanda efetiva, keynesiana, e a existência de retornos crescentes de escala. Então, quando a gente olha o que foi a grande evolução nessa teoria do Caldor, de tentar entender o crescimento a partir das exportações, foi olhar para a demanda efetiva de uma economia aberta, cujas exportações são a fonte autônoma de crescimento, puxadas essencialmente pela demanda mundial, né? E ver que elas têm um efeito multiplicador e acelerador pela economia, e esses efeitos se reproduzem, de forma que a economia vai se tornando cada vez mais competitiva por conta da existência de retornos crescentes de escala, o que gera um ciclo virtuoso que faz com que haja divergência de renda entre as economias. Uma coisa que está implícita nessa lógica e que, assim, faz com que esses modelos se restringam a análises essencialmente de regiões, cidades, regiões metropolitanas ou grandes regiões dentro de um país, é o fato de que elas não consideram que, para o país como um todo, olhando pela lógica nacional, a gente tem um grande problema, que é as importações podem crescer mais rápido do que as exportações. E isso geraria um problema que a gente chama de problema de balanço de pagamentos. Porque se as importações crescem mais rápido do que as exportações, o que acontece com o meu balanço de pagamentos? Ele está cada vez mais deficitário. Isso pode acontecer numa economia? É muito difícil. Talvez no curto prazo, talvez durante algum tempo. Na verdade, é um déficit de conta corrente. A gente vai ver que quando a gente coloca fluxo de capital, né, que basicamente é a soma da conta corrente com o fluxo de capital que dá o balanço de pagamentos, mas esse modelo também tem uma discussão sobre fluxo de capital, só que a gente vai falar, essencialmente, a gente vai chamar de restrição do balanço de pagamentos, mas é uma restrição em conta corrente. Por quê? Na medida que você importa mais do que você exporta, cada vez mais, né, você vai aumentando o seu déficit até uma hora que fica impagável e você quebra. Ou a economia sofre um baita ajuste, como a gente sofreu muitas vezes na história, e isso levaria, vamos dizer assim, a economia a crescer a taxas muito baixas por conta desse ajuste que é feito, o ajuste da demanda doméstica, mas que muitas vezes se reflete na própria demanda externa. Então, uma coisa básica, quando a gente começa a falar de país, sai do nível regional, do nível municipal, do nível, vamos dizer assim, tentar entender o crescimento de uma forma mais nacional, é o fato de que está implícito nesses modelos de causa acumulativa que as importações reagem às exportações e crescem à mesma taxa, ou pelo menos uma taxa inferior, né? No entanto, se a gente não quiser que haja restrição no balanço de pagamentos, ou que a gente não quer que haja crise no balanço de pagamentos, o crescimento das importações não pode ser maior, se está errado aí, né? Não pode ser maior do que o crescimento das exportações. Porque se o crescimento das importações no longo prazo for maior do que o crescimento das exportações, você tem um déficit de conta corrente crescente e se torna algo impagável, sua dívida externa explode, e aí, no nível nacional, isso não poderia acontecer. Então,
qual que é o ponto central, como eu destaquei bem no comecinho, qual que é o ponto central desse modelo nessa segunda parte do curso? A gente vai analisar na segunda parte do curso, na segunda parte da aula de hoje. A gente vai analisar as exportações não pela ótica dela gerar efeitos na economia e o multiplicador de Higgs e tudo mais, mas pelo fato, e é uma ótica um pouco diferente, mas que vai dar um resultado que a gente vai ver que tem uma coisa em comum, né? Essencialmente, ela vai te dar ela vai garantir, né? Suas exportações, elas vão garantir que você possa importar os produtos que você precisa para produzir. Então, uma economia que está em economia aberta, que queira aumentar a sua taxa de crescimento, ela vai fazer uma política governamental, vamos dizer, de aumento do gasto público e aumento do investimento público. Tudo bem, isso vai ter um efeito no curto prazo. Se esse efeito não se transbordar para um efeito nas exportações, o que vai acontecer? Você vai, lógico, aumento do investimento, você não tem capacidade de produzir tudo, você importa um monte de coisa. Se você importa um monte de coisa, o aumento do investimento vai fazer com que aumente as importações. Esse aumento das importações vai fazer com que seu crescimento se torne restrito pelo balanço de pagamentos. Porque você vai começar a crescer muito, vai ter uma economia cujas importações estão crescendo muito, e se torna uma bola de neve ali que você tem um aumento da dívida, esse aumento da dívida tem que fazer pagamento de juros, esse pagamento de juros vai fazer com que drene a sua capacidade de investimento, e aí você tem uma série de mecanismos pelo qual esses efeitos podem se dar. Mas o ponto central é que exportações continuam sendo importantes, mas as exportações elas passam a ser importantes não para gerar o crescimento em si, mas para garantir que uma coisa básica para o crescimento do país, que é importar mais, não seja um limitante. Então você precisa exportar mais para poder importar mais. E essa lógica é bastante interessante, porque ela está bastante relacionada ao modelo de vantagens comparativas, no sentido de que lá a gente está olhando, não sei se vocês lembram, mas um país ele vai se inserir comercialmente a partir das vantagens comparativas e vai fazer com que ele consuma mais. O problema do modelo de vantagens comparativas, quem fez internacional vai lembrar, é que ele não considera o efeito dinâmico disso. Ele não considera que se você, muitas vezes, no curto prazo, isso pode aumentar o seu consumo, mas você vai, e a gente vai ver, você pode aumentar seu consumo exportando produtos primários. Exportar produtos primários vai fazer com que, ok, no curto prazo eu aumento o meu consumo, mas e no longo prazo? Que esses produtos primários não vão ser mais demandados. Ou que, a gente viu agora há pouco, que eles não geram uns efeitos de retornos de escala e a gente vai perdendo competitividade internacional. Então, essa questão setorial ela vai transpassar toda essa discussão, embora vai ficar um pouco oculta, e no final a gente recupera ela, vai ficar um pouco oculta, no sentido de que a gente vai falar das exportações como um todo e das importações como um todo. Bom, o que é essa lei de Tyrrell, né? Que é exatamente o que tenta explicar esse crescimento restrito pelo balanço de pagamentos. Basicamente, o que ele fez? Qual foi o exercício dele? Ele falou, tudo bem, as exportações têm que crescer igual às importações. Só que não são as exportações totais. As exportações, né, claro, mas as exportações, o valor das exportações tem que crescer igual ao valor das importações. Porque se, por exemplo, eu estiver tendo uma desvalorização cambial, eu posso, que seria uma redução no E, né, eu posso ter um aumento das exportações maior que das importações. Se eu estiver tendo um aumento do preço doméstico, do produto doméstico, uma melhora nos termos de troca, né, que seria um aumento, isso aqui também, só para lembrar, todas essas letras minúsculas são taxa de crescimento. Então, se tiver um aumento maior do preço doméstico, o que vai acontecer em relação ao preço externo, né, melhora dos termos de troca, basicamente? O que vai acontecer? Eu não preciso exportar mais para importar mais. Por quê? Porque o que eu exporto já vai valer mais no mercado internacional. E isso já é positivo por si. Bom, então, em valores nominais, as exportações têm que ser igual às importações. O que significa que essa fórmula ela é verdadeira. Então, o crescimento das exportações nominais tem que ser igual ao crescimento das importações nominais. Ou, pelo menos, tem que ser maior ou igual, né? Seria uma restrição. Bom, se a gente tenta analisar o que determina as exportações e o que determina as importações,
Eu não coloquei as equações aqui, até porque a gente já usou elas, mas basicamente as exportações, o crescimento das exportações são derivados da elasticidade de preço das exportações, e claro, os preços, né? Aqui, antes a gente usava o preço externo, né, SPF, como medido na mesma moeda do preço doméstico. Aqui a gente já está separando e falando, olha, existe também um efeito câmbio, então isso aqui seria um preço nominal deles dois, né? Existe também um efeito câmbio que pode aumentar as exportações. Não vai mudar em nada na nossa análise, mas é só para deixar mais claro que você tem três efeitos aqui: o preço das suas exportações, o preço das exportações dos outros países que estão competindo com você e a sua taxa de câmbio. Bom, além disso, você tem também a renda externa. A renda externa determina as suas exportações. Quanto maior a renda externa, dada a sua elasticidade de renda das exportações, né, que é quanto que o aumento das exportações geram de... Desculpa, o aumento da renda externa gera de crescimento das exportações. Quanto maior a renda externa, maior são as exportações. Pelo lado das importações, a mesma coisa. Você tem uma elasticidade também, elasticidade de preço das importações. Aí você inverte tudo, porque, óbvio, nas importações você tem que fazer uma relação do preço externo com relação ao preço doméstico. Quanto maior for o preço doméstico, menor são as suas importações, né? Você teria esse efeito. Porque, obviamente, você estaria vendo exatamente o efeito contrário, né? Você vai importar mais porque você tem um preço alto. E, além disso, você tem aqui esse efeito, que esse talvez seja o mais importante nessa análise, que é a elasticidade renda das importações. O que é a elasticidade renda das importações? Diferentemente das exportações, que depende da renda do resto do mundo, a das importações depende da sua própria renda. Quanto maior for a sua taxa de crescimento, mais você vai importar, certo? É positivamente relacionado. Y é positivamente relacionado com M. Crescimento do Y, crescimento da renda é positivamente relacionado com o crescimento das importações. Só que ele é positivamente relacionado dado uma elasticidade de renda das importações. Por que é dado uma elasticidade de renda das importações? Porque se você é um cara que produz de tudo, provavelmente o aumento da sua renda vai ter pouco efeito nas suas importações. Se você é um cara que não tem, que produz de nada, esse efeito vai ser bem menor. Então, você tem, por um lado aqui, o efeito positivo de você absorver a demanda externa e, por outro lado, você tem um efeito positivo aqui, que vai ser quanto da sua demanda interna você vai ser capaz de absorver via importações. Vai deixar de absorver, né, via importações, que é exatamente o contrário do que você não vai produzir para você mesmo. Basicamente, então, substituindo uma coisa na outra, blá, 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 fazendo tal, a gente chega aqui o Y. Esse Y aqui, eu isolo ele, né? Eu substituo que X tem que ser igual a M. Na verdade, P mais X. Substituo essas duas equações aqui dentro dessa fórmula. Eu chego nesse troço gigante aqui. O que esse troço gigante está falando? Ele está falando que tem esse efeito preço aqui bastante interessante, que vai me determinar como que o efeito preço afeta o meu crescimento, pode possibilitar mais crescimento sem que necessariamente eu precise de aumento das exportações. E aqui eu tenho basicamente o crescimento das minhas exportações em volume e se eu multiplicar Y por π, vai ser o crescimento das minhas importações em volume. Aí eu passo π para cá, vai ficar essa relação que o meu crescimento restrito pelo balanço de pagamentos vai ser dado pelo crescimento das minhas exportações, que é basicamente a elasticidade de renda vezes o crescimento da renda mundial, dividido pela elasticidade de renda da demanda das minhas importações. Então, a gente substituindo aí, a gente já vê essa regra geral, que seria o crescimento restrito pelo balanço de pagamentos. Essa regra é bastante geral. Por quê? Porque ela assume que os preços podem variar, os preços reais, né, podem variar entre países. No curto prazo, faz sentido pensar em uma variação de preços entre países. Não sei quem já fez Economia Internacional 2, Macro 2, acho que Macro 2 trabalha com isso também, se discute uma coisa chamada PPC, né? Poder de paridade de compra, ou em inglês Purchasing Power Parity. O que basicamente essa teoria da PPC relativa fala? Que no longo prazo, embora você possa ter flutuações de curto prazo,
No longo prazo, o preço doméstico, o preço dos bens domésticos tem que crescer a mesma taxa que crescem a soma da desvalorização cambial e dos preços externos. Você teria uma regra aqui. O que essa regra está falando? Basicamente, vamos imaginar um produto. Aí, ela é uma generalização da lei dos preços únicos, né? Para qualquer produto que você for pensar, você tem essencialmente o mesmo preço, não em nível absoluto, mas em nível relativo, de um país para o outro. Então, você tem ali produto produzido no Brasil, produto produzido nos Estados Unidos. Tudo bem, você pode ter uma divergência de preço no curto prazo, mas no longo prazo esses produtos tendem a ter o mesmo preço, no sentido de que não, o preço vai ser exatamente o mesmo, mas eles não podem crescer a taxas muito diferentes. Então, se você tem nos Estados Unidos alguns produtos mais baratos, sei lá, a gente verifica, por exemplo, que eletrônicos são mais baratos nos Estados Unidos. Eles são 30% mais baratos hoje, são 30% mais baratos daqui a um ano, são 30% mais baratos daqui a 2, 4, 5, 10, 20, 40. Eles tendem a ter, lógico, você pode ter algumas oscilações no curto prazo, mas eles tendem a ter um diferencial de preço que se mantém mais ou menos constante. E se vale isso, esse PD vira igual a PF mais E. Logo, esse valor aqui é zero e, portanto, as elasticidades não têm efeito nenhum sobre o crescimento do produto. As elasticidades preço, né? Quem sobram? As elasticidades renda. E aí a gente chega na lei de Tyrrell, que é uma simplificação, né? Ela vale no longo prazo, vale quando se ajustam os preços. Ela basicamente me diz que a elasticidade renda das exportações dividido pela elasticidade renda das importações multiplicado pela renda externa vai dar o crescimento do produto de um país. O crescimento do PIB de um país vai ser dado por essa razão. Os países que tiverem alta elasticidade renda das exportações e baixa elasticidade renda da demanda por importações, ou seja, que tem uma alta sofisticação nos produtos que produzem e conseguem absorver também a demanda de forma que as importações não são tão afetadas pela renda, então você tem um baixo efeito renda sobre as importações e um alto efeito renda externa sobre as exportações, esses países vão crescer uma taxa superior à média mundial. Enquanto que os outros países, aqueles que têm baixa elasticidade de renda das exportações e que têm dificuldade de absorver o crescimento da renda doméstica, que dependem muito de insumos importados, dependem muito de máquinas e equipamentos importadas, esses caras vão sofrer mais. Esses caras sim vão ter esse efeito aqui, sendo visualizado de forma... Esse valor aqui vai ser menor que 1, e eles vão crescer abaixo da renda mundial. Então, o que determina essencialmente, nesse modelo canônico, né, o crescimento de longo prazo nos países? Bom, variações no termos de troca, que é aquilo que a gente estava falando, de uma variação quando o preço doméstico e o preço externo têm medidos a moeda do preço doméstico, né? Então, por isso, incluindo o crescimento aqui da desvalorização cambial, isso aqui seria a mesma coisa que o preço externo medido a preços domésticos, medido na mesma moeda que os preços domésticos, então preços externos em real, preços internos em real, eles só podem influenciar o crescimento no curto prazo. A não ser que você esteja falando de uma deterioração de longo prazo dos termos de troca, e aí, por exemplo, entra o Prebisch, né, e falava que os termos de troca dos bens primários estariam sofrendo uma deterioração de longo prazo. A não ser que esteja falando disso, nesses casos específicos, e a gente pode até discuti-los, inclusive vai diminuir a sua taxa de crescimento, né, porque você vai ter que exportar cada vez mais, mas a não ser que você esteja falando desses casos específicos, os termos de troca podem variar, mas dificilmente eles vão ter uma variação muito longa no longo prazo. Os fluxos financeiros internacionais garantem que você possa ter déficits no curto prazo. Então, no curto prazo, eu posso ter déficit em conta corrente. Eu posso, inclusive, ter déficit no balanço de pagamentos, porque eu vou ter entrada de fluxos internacionais para financiar. Só que isso aumenta a minha dívida. Aumentando minha dívida vai fazer com que eu tenha que pagar mais juros. Pagar mais juros é basicamente pegar um dinheiro que eu podia estar importando e mandando para fora.
No final das contas, existem bastante trabalho, inclusive um do Barbosa, né, do Nelson Barbosa, que foi ministro da Economia, né? Na Economia não, foi ministro do Planejamento e ministro da Fazenda, que mostra exatamente como os fluxos financeiros internacionais e o pagamento de dívidas se dissolvem ao longo do tempo. Então, eles não podem sustentar um crescimento no longo prazo. Outro ponto que poderia falar, e as políticas de estímulo à demanda doméstica. Então, aumentar o gasto do governo. Isso pode ser muito importante, mas se ele não for capaz de gerar uma melhora na competitividade e um aumento das exportações, ele só afeta o curto prazo. Então, para que ele tenha algum efeito no longo prazo, ele tem que mudar estruturalmente a economia. Mesma coisa os fluxos internacionais. Se eles só aumentarem se eles só servirem para eu importar mais, eles não vão estar cumprindo a função deles de alterar a estrutura produtiva de forma a garantir que eu exporte mais. Então eu não vou conseguir alterar essa lógica. Se eles forem benéficos, existem fluxos financeiros internacionais benéficos. Por exemplo, quando eles trazem tecnologia. Não seria tão financeiro, mas quando você tem uma entrada de uma empresa internacional aqui que traz a tecnologia, possivelmente você vai ter um desenvolvimento tecnológico aqui que vai fazer com que você tenha uma elasticidade de renda das exportações maior. Mas o fluxo puro, que não altera a estrutura, não altera em nada a minha capacidade de crescimento. Então, para crescer no longo prazo, eu tenho 3 opções. Lógico, são 3 variáveis, né? Eu tenho 3 opções. Ou tornar os produtos domésticos mais atrativos no mercado externo, produzir produtos mais sofisticados, produtos que o mundo vai olhar e vai falar, nossa, esse cara aí está produzindo produto que ninguém no mundo produz. Isso é uma possibilidade de você crescer de forma mais rápida no longo prazo. Por quê? Porque o aumento da demanda externa vai fazer com que aumente a sua exportação. Ou eu posso fazer também fazer com que os produtos externos sejam menos atrativos no mercado doméstico. Se eu melhorar os produtos domésticos, se eu melhorar a qualidade deles, se eu tiver uma melhora do tipo de produto que eu produzo, possivelmente, o que vai acontecer? Eu não vou aumentar minha renda e, ao mesmo tempo, já gerar um crescimento das importações. Então, a minha elasticidade de renda das importações vai cair. Isso vai fazer com que essa razão onde as elasticidades suba. E, portanto, dado o mesmo crescimento mundial, eu tenho o crescimento do PIB do país. Um outro ponto, obviamente, é o aumento da renda mundial. O aumento da renda mundial, obviamente, não é uma política interna, mas é possível, e a gente vai discutir na próxima aula, é possível que o mundo inteiro tenha uma articulação que é o chamado keynesianismo global, né? O mundo inteiro se articule de forma que todos cresçam mais. Se todo mundo está crescendo mais, eu aumento o meu crescimento. E eu aumento o meu crescimento sem mexer na minha razão das elasticidades. Então, se o mundo inteiro cresce mais, eu cresço mais. Se eu cresço mais e eu sou parte do mundo inteiro cresce mais. Essa que é a lógica. Então, o que a gente tira dessa rápida aula, né? Mais rápida que as outras, eu imagino. Como eu não tenho relógio aqui, não consigo ver. Mas o que a gente tira disso? Que para você crescer mais no longo prazo, não adianta você querer que fluxos financeiros internacionais financiem suas importações. Não adianta você esperar que termos de troca melhore sua produção, porque isso vai ser um efeito de curto prazo. Por exemplo, a melhora nos preços das commodities que a gente teve aí no período de 2003 a 2013, 14. 13, né? 14 começou a cair. Então a gente teve 10 anos de melhora de preço das commodities. Pô, um ano de queda que foi 2009, mas a gente teve 10 anos de melhora no preço das commodities. Isso foi ótimo. Só que agora que não tem mais, acabou. A gente não tem mais o benefício dessa diferença. E se ela teve uma redução, né, que foi agora que aconteceu, se ela teve uma redução, todo aquele ganho que a gente tinha tido virou perda agora, né? Bom, então, qual que seria, obviamente, os estímulos de demanda doméstica, a não ser que eles sejam no sentido de mudar estruturalmente a economia, eles não conseguem afetar o crescimento de longo prazo. Então, qual que seria a capacidade, o que seria necessário para você alterar o crescimento de longo prazo? Você tornar os seus produtos mais atrativos no mercado externo. E como fazer isso? Exportar produtos mais atrativos. Se você exporta produto primário, produto básico, produto agrícola, o Paulo mostrou naquele texto. Se você exporta esse tipo de produto, o que vai acontecer?
cada vez mais eles estão perdendo participação no comércio internacional. Não porque as pessoas estão comercializando mais os outros produtos, não, porque as pessoas estão demandando mais os outros produtos. As pessoas estão demandando muito mais eletrônicos do que alimentos. As pessoas não estão comendo? Então, só que elas são cada vez mais ricas, a renda per capita do mundo está aumentando, e com a renda per capita do mundo aumentando, as pessoas vão demandar proporcionalmente mais carros, eletrônicos, farmacêuticos, respiradores, qualquer coisa que seja, produtos de saúde, né? Vão demandar cada vez mais esse tipo de produto e cada vez menos produtos primários, produtos básicos. A construção civil usa essencialmente produtos básicos. Se você está numa situação, um país pouco desenvolvido, ele vai usar muito de construção civil. Ele vai usar muito vai ter que construir muito, porque proporcionalmente à renda dele, porque as pessoas nem casa têm. No momento que as pessoas já estão bem estabelecidas, já têm casa e tal, elas vão querer o quê? Transporte público de qualidade. Então, elas vão querer um metrô, vão querer ou vão querer um transporte particular de qualidade, vão querer um carro. Então, a demanda social muda. Olhando ali a demanda como um todo, né? A demanda do país muda. Muda em que sentido? Dos produtos primários para os produtos mais tecnológicos, os produtos mais sofisticados. Então, se você produz esses produtos mais sofisticados, basicamente a sua renda cresce mais no longo prazo. E é isso que o Tyrrell está falando. Então, o que basicamente a gente viu nessa aula, né? Que são as importações e não as exportações que restringem o crescimento. A gente tinha visto lá no modelo do Calder anterior, né, a gente chama de modelo KDT, né, aquele de Calder, Dickson e Tyrrell, de 75, que as exportações gerariam crescimento e na medida que você exporta mais, você produz mais e isso geraria crescimento. Isso é muito interessante para você analisar regiões, analisar cidades. Quando a gente fala de país, o país tem uma restrição que é essencialmente restrição do balanço de pagamentos. Uma cidade não tem restrição do balanço de pagamentos, né, obviamente. Uma região, estou falando região interna, né, dentro de um país, também não tem problema de balanço de pagamentos. Mas um país tem. O país pode ter problemas de balanço de pagamentos. Então, na hora que a gente está falando do nível nacional, as importações são uma restrição ao crescimento. Mas para você importar mais, você precisa exportar mais. Então, as exportações são a verdadeira restrição ao crescimento, né? Então, o balanço de pagamentos ele é visto como uma restrição ao balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos é visto como uma restrição ao crescimento, no sentido de que importar mais é cada vez melhor para você gerar crescimento. Só que exportar é uma forma de você poder importar mais máquinas, importar mais insumos para você produzir mais. Como que você faz para aumentar a renda no longo prazo? Bom, primeiro você tem que se adequar à demanda global. É aquela adaptabilidade da demanda que o Paulo falou. É você produzir produtos que o mundo inteiro está demandando. Produtos de alta tecnologia, produtos mais sofisticados e também, obviamente, em menor grau, né, que se verifica que tem menos peso isso, e também, obviamente, você ser capaz de absorver a sua demanda doméstica. Se você está crescendo, se você está crescendo muito rápido e você é capaz de produzir as máquinas, equipamentos, os insumos, você precisa importar menos. Então, essas duas relações, mas principalmente o que tem levado, que se mostra que os países têm conseguido crescer mais rápido, é exatamente produzir produtos mais diferenciados e produzir produtos que a demanda mundial tem apresentado crescimento mais robusto, né? Bom, pessoal, acho que essa aula aqui é isso. Foi bem corrida, mas eu espero que tenha ficado clara a mensagem. É uma visão bastante interessante. Eu vou mostrar para vocês algum material que acho que pode ajudar bastante nesse sentido. Essencialmente, o Lucas mostrou algumas coisas, mas eu vou mostrar outras bases de dados. Eu acho que a ideia é que com isso vocês já consigam fazer um trabalho bem interessante, né? Vocês vão conseguir juntar diferentes modelos, diferentes visões. Bom, mas eu vou deixar isso para explicação mais efetiva lá na aula e vou tentar gravar também para quem não puder assistir, né? Para quem está assistindo esse vídeo, mas não puder assistir a aula propriamente dita, eu vou mostrar como é que eu quero, o que eu quero do artigo, o que eu quero nessa discussão, tá bom? Beleza. Valeu, pessoal.